Por que que a gente tem que se confessar justamente para um padre? Por que que eu não posso me confessar direto para Deus? Por que que tem que ser para um padre? E somente a confissão para um sacerdote é o meio que Deus escolheu para ouvir o nosso arrependimento. Oi, eu sou o Matheus e hoje de novo aqui para falar um pouquinho sobre por que que nós devemos nos confessar para um padre. Mas antes de falar propriamente da confissão, eu queria que a gente examinasse um pouco sobre a dimensão do pecado. Deus é o nosso Pai e Deus entregou tudo de bom para nós. Mas isso não foi suficiente para o coração do ser humano. É só ver, no nosso dia a dia, eu, você, não está suficiente. A gente muitas vezes quer mais do que só o amor de Deus. Então a gente vai e comete o quê? O pecado. E o pecado a gente pode tentar interpretar como se fosse somente um erro qualquer. Um erro, só erro, erro. Não, mas é mais profundo que isso. Quando a gente peca, a gente está expulsando aquele que mais nos amou das nossas vidas. Isso é o pecado. É principalmente a recusa do amor de Deus. A essência do pecado é isso. É quando a gente olha para tudo que Deus entregou pra gente e fala, cara, pô, massa, mas não está suficiente. Tanto amor, mas tanto amor que Deus tem dentro dele, que ele nos perdoa. Só que, obviamente, o perdão tem que estar atrelado com arrependimento. Deus perdoa quem se arrepende do que fez. E é daí que vem a confissão. Confessar é justamente virar para Deus e falar, Deus, eu errei. Me perdoa. Confessar não é simplesmente a gente virar e falar, caramba, eu tenho que corrigir meus erros. Não, não é só isso. Confessar é a gente derrubar todas as barreiras que a gente colocou pelo pecado entre nós e o amor de Deus. É realmente um desejo sincero que a gente tem no nosso coração de voltar àquele amor infinito que Deus queria oferecer pra gente. Só que agora, depois dessa dimensão do pecado, do perdão e da confissão, ou seja, de admitir de fato que nós erramos e falar isso para Deus, cria-se o grande questionamento. Por que que a gente tem que se confessar justamente para um padre? Por que que eu não posso me confessar direto para Deus? Por que que tem que ser para um padre? E somente a confissão para um sacerdote é o meio que Deus escolheu para ouvir o nosso arrependimento. No Evangelho de São João, Jesus vai e sopra os apóstolos, e obviamente aqui a gente precisa só recordar um pouquinho de que o sopro na Bíblia é uma expressão muito clara que Deus faz sobre o Espírito Santo. Depois que ele sopra nos apóstolos, ele fala, aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes os pecados, eles lhes serão retidos. Então, para o catolicismo, essa é a parte em que Jesus fala: os nossos pecados devem ser perdoados por meio da confissão. Em nenhum momento a gente quer dizer que o poder de perdoar os pecados está fora de Deus. Não. Pelo contrário. A gente precisa sempre ter muita clareza de que quem tem o poder de perdoar os pecados é Deus. Só que, nessa passagem, a gente pode observar que o próprio Deus, que é Jesus, deu a autoridade aos apóstolos que estavam reunidos com ele naquele momento de perdoar os pecados. Como é que Jesus pode falar para os apóstolos para eles reterem e perdoarem pecados se os apóstolos não souberem quais são esses pecados? Eles só vão saber quais reter e quais perdoar se essa pessoa com quem eles estão, a quem eles estão confessando falar para eles qual é o pecado. Então essa evidência é muito forte de que de fato é vontade de Deus que a gente confesse os nossos pecados para um sacerdote. E obviamente que a gente fala para o sacerdote justamente porque os apóstolos são o primeiro corpo de sacerdotes que a gente tem na história da nossa igreja. E obviamente que depois dos apóstolos, os sacerdotes que vieram depois deles. Se a gente for nas cartas de São Paulo, a gente vai ver que ele fala o seguinte: Deus nos confiou o ofício de misericórdia. Ele fala que Deus realmente, na sua infinita sabedoria, confiou ao ser humano o poder de perdoar. Se vocês forem lá em Levítico, capítulo 19, versículo 20 a 22, você vai encontrar esse relato de que existiam sacerdotes e que Deus confiava a esses sacerdotes a mediação entre o povo e Deus. E, por fim, eu também queria citar aí, talvez essa seja fora dos evangelhos, né, a mais forte de todas, é, de fato, nas cartas de São Paulo, que ele volta a dizer que a quem vós perdoais, eu também perdoo. E se perdoo, foi por causa de Cristo que eu perdoo. Foi sob o olhar de Cristo que eu perdoo.
E aqui Paulo, que é sacerdote, deixa explicitamente claro que ele perdoou alguém que havia pecado, ele perdoou. E como se a coisa não tivesse boa o suficiente, se a gente ainda for mais, se a gente for procurar relatos fora da Bíblia, relatos históricos do costume da vida da igreja primitiva, a gente também encontra relatos sobre a confissão. Isso tudo só ajuda a nosso entendimento de que, de fato, tanto do ponto de vista bíblico, espiritual, de que Jesus queria que nós nos confessássemos para um sacerdote, como do ponto de vista histórico, a gente encontra evidências que apontam que nós devemos nos confessar. O perdão está atrelado com a própria igreja. Os apóstolos são o início da igreja, né? Jesus fundou a igreja e deixou ela sob a responsabilidade dos apóstolos. Esses apóstolos cuidaram da igreja e criaram hábitos. A gente pode observar que o hábito da igreja era de se confessar. Então a gente consegue observar aqui que tem uma relação muito boa entre o perdão, a confissão e a igreja. Porque quando Jesus instituiu e deu essa responsabilidade para os apóstolos, ele não estava dando uma responsabilidade somente para os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, alguma hora, eles iam morrer. E a confissão, né, e o perdão de Deus não ia parar com a morte dos apóstolos. Ia ter que ter continuidade. Jesus passou essa autoridade de perdoar, de confessar para os apóstolos, e esses apóstolos passaram essa autoridade para os seus sucessores. E quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos e os padres. E é por isso que o mesmo perdão que alguém que viveu na época dos apóstolos, nós podemos receber hoje. Ainda assim podem surgir alguns questionamentos, alguns argumentos contra a confissão. Eu acho que talvez um dos argumentos mais fortes seja o fato de que é desnecessário se confessar para um padre. Por que eu que sou pecador, e se eu me confesso, eu admito que sou pecador, tenho que me confessar para o padre que também se confessa e que também admite que é um pecador? Não seria como se fosse um cego guiando outro cego? Um pecador guiando um outro pecador? Quando a gente vê os apóstolos, de fato pecadores, curando doentes, expulsando demônios, a gente precisa entender que não são eles, pela sua própria natureza, que fazem isso. Mas é Jesus, é Deus, que faz isso por meio deles. A mesma coisa acontece na confissão. Não é que um pecador esteja confessando outro pecador. Pela natureza do padre, ele seja capaz de perdoar. Não é isso. Mas é Jesus que escolheu aquela pessoa para ser como que o meio. E Jesus, que é Deus, onipotente, pode usar, inclusive um pecador, para perdoar os nossos pecados. Mas talvez a maior evidência é o próprio processo que a gente passa na confissão. Os benefícios que ela traz para a nossa vida são absurdamente grandes. Eu já começo pensando sobre o exercício de humildade que a gente tem que fazer. Antes de confessar, todos têm que fazer um exame de consciência. Então observar e realmente analisar na nossa mente, caraca, o que eu fiz de errado? O que eu pequei para que eu possa realmente me arrepender? Quais foram as barreiras que eu coloquei? Eu preciso pedir perdão. Eu cometi um erro, eu não sou perfeito. É como se fosse um exercício da gente descer do pedestal e ser um pouco mais realista. De outro lado, a gente também faz um esforço físico. Porque a gente não pode se confessar do nosso quarto. A gente tem que se deslocar até o sacerdote para que a gente possa se confessar. Isso também é muito bom. Porque aí a gente prova que a necessidade da nossa vida que a gente tem do amor de Deus é mais importante do que o comodismo. Quando a gente também fala em palavras claras os nossos pecados, e não só os nossos pecados, mas todas as nossas coisas, né? Parece que quando a gente está passando por uma situação difícil, por exemplo, e a gente coloca ela em palavras, fica muito mais fácil da gente compreender. Por exemplo, quando a gente vai no psicólogo e a gente quer desabafar, quando a gente coloca em palavras, fica muito mais fácil da gente lidar com esses problemas. Com o pecado não é diferente. Quando a gente coloca em palavras claras o que a gente fez de errado, fica muito mais fácil de entender. Deixa realmente muito mais fácil da gente não voltar a cometer esse pecado de novo. E não só falar os nossos pecados, mas também o sacerdote estudioso, passou anos no seminário, se preparou para esse momento, nos dá conselhos. É eficiente. Deus sabe que nós precisamos dos nossos sentidos para conhecer as coisas ao nosso redor. E é por isso que Ele quer esse contato ser humano com ser humano, de falar e de ouvir. E talvez a melhor sensação, a melhor segurança que nós temos com a confissão é justamente a certeza de que nós estamos perdoados.
Deus me dá um sinal visível. Quando Deus fala, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Ele fala isso para mim, a partir dali eu já tenho a certeza de que esse pecado não está comigo mais. É justamente por isso que Deus instituiu a confissão. Para que a gente pudesse ter certeza de que eu posso deixar o meu passado para trás e focar exclusivamente no futuro que Deus quer para minha vida. E esse futuro é um futuro repleto de amor, repleto de bondade e que nada tem a ver com o nosso pecado. A partir de agora, eu quero ser um novo homem. Eu quero ser um homem muito mais próximo de Jesus do que daquele pecador que entrou na confissão.